noite, minhas queridas. Bem-vindos à nossa live de hoje. Nossa live que terá um convidado muito especial. Aproveitem este momento para nós estarmos em conexão, para nós estarmos buscando compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A gente está numa semana de lives, que são as lives mais forte e corajosa, do lançamento do meu livro, que eu quero compartilhar com vocês. E hoje o nosso convidado é o pastor Antônio Júnior, que vai falar sobre força e coragem, onde ele busca força e coragem para seguir, para ir além dos seus limites, como foi desde o começo da sua jornada. Vamos falar sobre personagens bíblicos que nos inspiram, passagens bíblicas que nos fortalecem, nos inspiram. E eu quero que vocês enviem as perguntas também aqui, olha, no ponto de interrogação. Ó, o pastor já está aqui com a gente. Vou mostrar para vocês o livro. Já quero agradecer a todos vocês que já entraram no site da Editora Vida, aproveitando essa semana de lançamento só até amanhã. A gente vai ter esse preço promocional com frete grátis, depois já vai o valor normal. Então, aproveite essa oportunidade de adquirir o livro com frete grátis. Olha ele aqui. Mais forte e corajosa. Como que você vai descobrir a sua força e potencializar a sua felicidade. Por quê? Por que, Karina? O que tem a ver fé com felicidade? O que tem a ver força, coragem, enfim? Do que se trata o livro? Aqui eu compartilho com vocês a minha jornada de fé, compartilho com vocês tudo aquilo que nesse período, desde a minha conversão, inclusive olhando para trás do meu passado, olhando para trás das características que eu carreguei ao longo de todos esses anos, qual foi a diferença, o ponto onde o Senhor realmente me transformou? O que eu tenho feito para me encorajar, para me fortalecer ao longo de tantas batalhas que eu venho enfrentando, que eu enfrentei? Por quê? E por que permanecer? Por que permanecer? Por que escolher diariamente servir a Deus? De que forma ouvir a sua voz? De que forma reconhecer o nosso propósito? De que forma ir além das nossas limitações, das nossas inseguranças? Quais são os segredos, as revelações que o Senhor deixa nas Escrituras, para que a gente, junto com o Espírito Santo, aprenda, coloque em prática e veja as bênçãos de Deus em nossas vidas. Quero perguntar a vocês quais são as principais dúvidas com respeito à caminhada cristã. Vocês se sentem fortes nesse momento? Encorajadas? Escreva aqui para mim. Olha, todo mundo agradecendo, muito bem-vindos. Olha aqui. Sou grata por tudo, é isso mesmo, Ludmila. A nossa gratidão, aqueles que vivem com gratidão, que conhecem o poder de Deus, tudo aquilo que Ele criou e o amor dEle, são mais felizes, independente das circunstâncias. Eu quero fazer uma oração com vocês antes de nós começarmos essa live. Quero que vocês estejam comigo agora desejosos de conhecer mais o que Deus tem para vocês. Querido Deus, meu Pai amado, meu Criador, eu venho agora demonstrar o meu zelo, o meu amor por quem o Senhor é. Por tudo aquilo que o Senhor nos deixou em suas Escrituras, para que tivéssemos mais força, coragem, alegria e paz em nossos dias. Pai, reconhecer Ele diariamente em minha vida é o que faz com que eu viva com entusiasmo, com gratidão. Reconhecer que só Tu és um Deus soberano, capaz de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente. Reconhecer das Tuas características, meu Pai, e buscar ser parecida contigo a cada dia.
é o que me traz alegria. Ajuda-nos, Senhor. Ajude a mim e a todos que nos ouvem agora a reconhecer diariamente da sua boa vontade, do seu amor, a reconhecer os propósitos diários, para que caminhemos no caminho reto, para que não sejamos desviados por aquilo que não te agrada, por aquilo que não trará paz, por aquilo que vai trazer incompreensão para a nossa vida e perda de tempo, meu Pai. Nós sabemos que o teu retorno, Jesus, está próximo. Aqueles que te servem, que conhecem, que leem as Escrituras e que reconhecem a tua presença diária, sabem, Senhor, que o Senhor está próximo de nós, a tua volta está próxima. Pai, faça algo novo em nós a cada dia. Nos santifica, nos purifica, para que sejamos um espelho que reflete a tua luz, o teu poder, Senhor. Que possamos reconhecer as tuas características em nós a cada dia. Pai, perdoa-nos, porque em muitos momentos a nossa fé não se encontra tão forte e precisamos buscar mais, desejar mais e não desistirmos, Senhor, para continuarmos no caminho certo. Pai, coloque a nosso alcance pessoas, lugares, situações, portas de trabalho, boas palavras, bons exemplos, que irão nos inspirar, que irão nos aproximar de Ti ainda mais, Senhor. Que possamos reconhecer que Te servir é o melhor que nós podemos fazer, é a melhor escolha, porque enquanto Te servimos, somos agraciados pelo Teu amor e pela Tua presença. Oh, meu Pai, ajuda-nos a termos forças para renunciarmos àquilo que não trará alegria, que muitas vezes sonhamos, mas que não estão nos Teus propósitos, Pai, e que muitas vezes está ocupando o lugar daquilo que vai nos abençoar. Ajuda-nos, Senhor, a termos a paciência necessária para saber esperar o Teu sim, para saber deixar de lado quando o Senhor disser não, na plena confiança da Tua promessa, na plena confiança do Teu caráter, na plena confiança da Tua bondade, da Tua justiça, do Teu amor leal. Oh, meu Pai, como eu Te amo, como eu Te amo, Pai. Reconheço com arrependimento que muitas vezes as minhas próprias atitudes, por mais que eu o amasse, não faziam com que o Senhor se sentisse amado. E como é bom hoje saber o que Te agrada. Como é bom saber como o Senhor deseja ser amado. Como é bom estar livre do engano. Como é bom ser capacitada para ir contra o pecado. Como é bom, através da Tua graça, da Tua misericórdia, ter o poder para vencer o pecado, para vencer as tentações. Obrigada, Senhor, por ter me esperado tantos anos. Obrigada, Senhor, por aceitar, mesmo que tardiamente, mesmo que depois de 40 e poucos anos, só agora eu reconheça e o conheça de fato. E que esse conhecer jamais me limite, que esse desejo de conhecer-te aumente a cada dia. Que essa sede, que esse amor que eu tenho por Ti, Senhor, só aumente a cada dia, para que eu possa viver todos os dias na Tua presença. Porque o Senhor está conosco todos os dias, como
o Senhor nos promete, mas muitas vezes nós nos distraímos. Nós não deixamos que o Senhor entre em nossos corações. Nós muitas vezes nos encontramos em lugares de tanto desânimo que muitas vezes erramos, preferindo o conselho daqueles que não nos compreendem, ao invés de pedirmos o primeiro aconselhamento ao Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama da Tua graça, derrama da Tua unção, sabendo que esta unção será diariamente dedicada para o propósito celestial que o Senhor me separou. Ajuda-nos a sermos separados para Ti, consagrando nossa vida, nossa boca, as nossas habilidades, consagrando tudo aquilo que vem de nós, os nossos atos, os nossos exemplos, o nosso falar, que possamos ser moldados com os frutos do Espírito Santo de Deus, que possamos ter a alma e o coração quebrantados, direcionados a Ti, Senhor, que possamos sentir a cada dia como é bom dominarmos o nosso ego, dominarmos as nossas vontades, para que assim tenhamos uma vida de mais paz, para que com mansidão sejamos pescadores de almas, pescadores de vidas, para os Teus mares que são abundantes. Obrigada, Senhor, por no meio da tempestade o Senhor me acolher, me salvar, me livrar, me aconselhar, me encorajar, meu Pai. Obrigada por me ensinar, até através do Teu Santo Espírito, a como orar, a como conversar contigo, Senhor. Como é bom poder orar e sentir a Tua presença. Ah, se as pessoas soubessem, meu Pai, como a oração é maravilhosa e nos aproxima de Ti, elas não teriam tanta preguiça de falar contigo, elas não deixariam para depois o falar contigo, elas não deixariam para depois querer ouvir os Teus conselhos, Pai. O Senhor está à porta e bate. O Senhor está à porta e bate, te chamando. Ele te chama agora para entrar em sua vida, para entrar em seu coração, para que você seja forte e corajosa para vencer os desafios com Ele, para que você não tenha vergonha de falar com Ele sobre todas as suas fraquezas, porque é aí que se encontra a nossa verdadeira força. Quando reconhecemos das nossas fraquezas, quando reconhecemos, não só nós com nós mesmas nos colocando para baixo e falando eu não presto, eu não sirvo para nada, mas quando reconhecemos que a nossa força deve vir do alto, quando reconhecemos os nossos erros, olhamos lá para trás e falamos quanta coisa que eu achei que eu estava certa e eu errei. Porque quando reconhecemos os nossos erros, algo incrível acontece. Quando reconhecemos os nossos erros na presença do Pai, na presença de Deus. Quando reconhecemos e nos envergonhamos de tudo aquilo que nós um dia fizemos por ignorância, por falta de conhecimento, mesmo tendo boas intenções, porque alguém nos levou a fazer algo ou por nossas próprias escolhas erradas. Quando reconhecemos e olhamos para trás, como somos realmente imperfeitos, sem termos a ajuda de Cristo.
algo maravilhoso acontece. Muitos falam: Karina, pare de falar de coisas que já passaram, você aprendeu com isso. Mas nós realmente só aprendemos quando reconhecemos os nossos erros, quando pedimos perdão pelos nossos erros, quando nos arrependemos e desejamos profundamente sermos pessoas diferentes daquilo que um dia fomos. O arrependimento é algo poderoso. Devemos todos os dias nos arrepender de pequenas ou grandes falhas, de nos arrepender de falas, de atitudes. Quando temos essa atitude de arrependimento aos pés do Senhor, algo novo acontece. Nós, muitas vezes, temos a sensação que através disso nós vamos nos sentir mais e mais fracas, porque vamos ter que olhar com profundidade para muitas coisas que muitas vezes nós vamos escondendo, vamos evitando olhar. Mas quando olhamos na presença de Deus, Ele nos acolhe. É muito diferente do que quando olhamos sozinhas. Ele nos acolhe com tanto amor. E Ele nos habilita a sermos diferentes, a curar as nossas feridas de fato. E é isso que te fará mais forte. Primeiramente, reconhecer as tuas fraquezas. Buscar na presença de Deus respostas, curas, nessa fortaleza que é o nosso Pai Celestial. É o que vai fazer você seguir mesmo diante da incredulidade dos outros, do mundo. É o que vai fazer você seguir diante das perdas, diante das decepções, diante das traições, diante das tuas próprias feridas emocionais, de traumas do seu passado, de lutos que muitas vezes você ainda carrega na sua alma. A presença de Deus é poderosa. E se eu estou aqui falando dele, é porque é o que dá mais sentido na minha vida. Quando você realmente reconhece e a cada dia você se aprofunda mais. E cada dia ele se mostra mais, porque ele deseja ser encontrado. Muitas vezes ele se esconde, não é para que você não o encontre. É para que você persista. Ele está ali te observando todo o tempo. O silêncio de Deus não significa que Ele não te ouve. O silêncio de Deus é muitas vezes para te testar e falar: eu quero te ouvir mais. Será que você ainda vai me buscar hoje? Quantas vezes você desistiu de buscar a Deus? Porque simplesmente achou que Ele não estava fazendo. Porque simplesmente achou que Ele não estava te ouvindo. Porque simplesmente você achou que ia ser de uma forma e foi de outra. Quantas vezes você desistiu? Desistir de Deus é como desistir de nós mesmas. É como desistir de ser feliz. É como desistir de ter paz. É como desistir de ter vida. Não desista de Deus. Não desista da sua própria vida. Ele não te deu uma vida à toa. Você não permanece vivo à toa. Ele tem um plano bom para a sua vida. Não é um plano qualquer. É algo especial. Criado de forma única para você. Todo trauma, toda insegurança que você carrega pode ser usada com força e com coragem, não só para te levantar,
mas para levantar, resgatar outras vidas. E o dia que você sentir pela primeira vez dessa presença, o dia que você encontrar, como aquela mulher que um dia encontrou com Jesus no poço, e ele falou: você, dessa água, quando você beber, você nunca mais terá sede, você não terá sede das coisas do mundo. Por quê? Porque é muito forte, gente, é muito poderoso. E como é bom obedecê-lo, meu Deus, se as pessoas soubessem quantas bênçãos existem em obedecê-lo, em se moldar. Muitas vezes nós precisamos sim ser esmagadas no nosso ego, em tudo aquilo que a gente um dia acreditou sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. Precisamos de confronto. E a conversão é isso. A conversão não é uma curva. A conversão, o porquê que a conversão é tão radical? É uma grande mudança que o Senhor faz em nossas vidas. É um chamado muito poderoso. E aceitar ser guiado por Ele é termos a segurança. Você sabe que uma das coisas, perdão, meus queridos, pelas lágrimas, a conversão é poderosa quando nós realmente entregamos. Quanto mais nós entregarmos a Ele, maior vai ser a transformação para nós, a transformação para os outros. Então muitos falam: não existe aqueles que se convertem e não mudam. Eu creio nisso de fato. Porque a conversão é uma mudança de rota. Na estrada, quando você vai convergir, você vai mudar a rota. E quando a rota muda, quando o teu foco muda, quando você foca em Jesus, quando você foca nessa palavra e você quer conhecer, quando você se olha através do olhar do Espírito Santo, e com o amor do Espírito Santo e com a luz que ele coloca sobre a sua vida, sobre as Escrituras, a transformação, ela é real. E você vai avançando mais, você vai se fortalecendo em fé. Muitos me perguntaram, vendo essas duas primeiras lives. Aliás, quem não assistiu pode acompanhar a primeira live com a pastora Sara Shiva no meu canal do YouTube, no canal Karina Bach. E com a pastora Viviane Martinello, a segunda live também no canal Karina Bach do YouTube. Cada um deu do seu testemunho, cada um falou de como elas venceram essas limitações. E nós vamos falar mais sobre isso. Eu já estou falando muito, eu quero chamar o nosso querido pastor Antônio Júnior. E quero ler algo que está aqui no livro para vocês. Vou falar dos capítulos novamente. Aqui eu separei por tópicos, mostrando para vocês tudo aquilo que também me torna limitado. Todos os meus medos, as minhas inseguranças. E trazendo para vocês, à luz das Escrituras, de que forma eu me fortaleço. Em quais passagens bíblicas eu sou inspirada. Em quais exemplos eu sou inspirada. Aqui eu tenho oração, fruto dessa intimidade. Várias orações para vocês acompanharem, se inspirarem. Espaço para vocês criarem suas próprias orações. É um olhar para dentro. Só quando olhamos para dentro conseguimos florescer por fora. Só quando deixamos que a luz do Espírito Santo de Deus nos ilumine por dentro, conseguimos ver a vida com mais clareza, ver o nosso propósito com mais clareza, ver coisas que passavam em branco, ver o quanto a gente vivia uma vida sem sentido e quanto Deus coloca em nossos caminhos. Eu quero falar para vocês algo tão lindo que eu estava aqui me preparando para falar com vocês.
E eu estava comigo, orando comigo mesma, com o Senhor, sozinha, em pensamento, falando, como o Senhor é bom, como o Senhor deixou as Escrituras por amor. Tudo que o Senhor faz é por amor a nós. Como eu sou feliz por me sentir amada por Ti a cada dia, por tudo que o Senhor vem fazendo, até a forma de me lapidar, até a forma de me mostrar os meus erros com amor. Como é lindo o agir do Teu amor. E eu olhando para o céu, estavam as nuvens se formando agora no final do dia, e no meio das nuvens um formato de coração lindo, aqui ó, na minha direção. E são nesses detalhes que o Senhor mostra o quanto Ele nos ouve. E eu tenho tido tantas experiências lindas assim com o Senhor, desde essas aparentemente mais simples, que é no momento que eu estou falando com Ele, eu olhar e ver a resposta dele, quanto em sonhos, quanto em mensagens. E eu não busquei por isso. E eu não quero exaltar-me por conta desses sinais de Deus que tem acompanhado a minha vida, para que você não busque apenas por sinais, para que você não busque apenas por revelações, para que você não busque apenas por alguma resposta, para que você não busque apenas por uma bênção, porque estar diante dele já é muito maior do que tudo isso. Esses sinais, essas revelações, essas respostas são apenas pequenos presentes que Ele nos dá perto da grandiosidade da sua presença. É só para muitas vezes nos fortalecer naquele momento que você fala, o Senhor está aí, eu preciso demais, eu não estou aguentando. E Ele se mostra, eu estou, filha. Mas nem sempre você vai ouvir a voz dele, nem sempre você vai ouvir o sinal dele. Mas você vai seguir confiante. Eu quero que você siga confiante todos os dias. No meio da doença, no meio da tristeza, confiante, louvando ao Senhor, cantando louvores, declarando que pensamentos ruins não são de Deus, não são os teus pensamentos, abominando aquilo que te leva para o pecado. Então siga firme, minha irmã, siga firme, meu querido irmão. Nós somos uma família que temos o melhor pai do mundo, um pai que não desampara mesmo, ele não nos frustra, Eu quero lembrar uma passagem que está em Isaías 30:15. Que ele nos diz, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Aqui nos mostra aquilo que eu disse no começo. Quão importante é nos arrependermos. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Quando nos arrependemos, conseguimos de fato ir encontrando descanso em Deus, descanso em Cristo. Ele já nos conhece, meus queridos. Ele só precisa que a gente tenha nele como um melhor amigo para falar, eu me arrependo disso. Ele já sabe onde estão os nossos erros. Isso é confiar nele. Muitas vezes confiamos em amigos que não vão nos ensinar nada, que não vão nos ajudar em nada e não confiamos no próprio Pai. Só vamos ter uma alma descansada. Só vamos conseguir de fato. Aqui qual o versículo? Isaías
30:15. Só vamos de fato sentir descanso até em meio à batalha. Só vamos conseguir dormir em paz quando enfrentarmos os nossos erros com Ele e nos arrependemos. E aqui está, na quietude e na confiança, o seu vigor. Quietude, uma alma que consegue ter paz, quietude, é a que consegue ser forte de fato. Nós vemos tantas pessoas aparentemente fortes gritando aos quatro ventos, simplesmente para mostrar a sua força, mostrar a força da sua autossuficiência, do seu próprio braço. Eu também já fui dessas. E eu compreendi que é na quietude que eu sou cheia da força de Deus. É quando eu acalmo os meus próprios ânimos, os meus próprios pensamentos, que a força de Deus pode vir e me trazer vigor. Nós sozinhas não conseguimos de fato avançar. Nós sozinhas conseguiremos apenas nos iludir. E um dia pode ser tarde demais e acharmos que perdemos tempo demais. Escolha hoje conhecer ao Senhor. Se você não sabe qual é o seu propósito, primeiramente escolha conhecê-lo. Eu quero chamar o nosso querido pastor Antônio Júnior, que nem sempre soube qual era o propósito dele, que nem sempre soube, que nem sempre se sentiu forte, que nem sempre se sente forte. E nós vamos saber como é para ele. Que força e a coragem. Aqui no livro eu falo sobre forte e corajosa, porque é um livro voltado para as mulheres, onde eu falo das minhas experiências de vida e de tudo que o Senhor tem feito através da minha ótica como mulher também. Através da ótica Bíblia e daquilo que eu vivencio em minha vida. Mas força e coragem é para você que é homem também. Força e coragem para seguir no teu propósito, para conhecer a Deus. Vou chamar o nosso querido pastor. Olá, pastor! Oi, Karina. Tudo bem? Tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo bem. Estou aqui ouvindo a sua oração maravilhosa, seu coração quebrantado Também. e me fortalecendo aqui também. Pastor, então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? É. Você é o senhor que já está muito mais tempo do que eu, que já tem um ministério tão mais forte assim do que o meu, que já alcançou Não, que tantas isso. almas assim, muito mais do que eu, através das redes sociais, através de tudo o que você faz. Mesmo assim, você falando, estou aqui me fortalecendo. Ter a É. consciência diariamente, nós precisamos buscar esse fortalecimento, essa constância. É o que nos faz seguir, não é, pastor? É, exatamente. E enquanto eu via você aí orando, se quebrantando, me lembrei muito, sabe, do começo da minha caminhada, que é claro, né, eu busco sempre ter esse mesmo coração, sempre, mas Deus muitas vezes tirou a minha força, sabe? Muitas vezes me deixou assim totalmente na dependência dele. E então eu aprendi que o segredo do sucesso é esse, é você depender de Deus, entregar a ele tudo que você tem, sabe? E quando você se esvazia de si mesmo, a Bíblia diz, né, em Filipenses capítulo 2, que Deus te exalta, né? Então, Jesus se esvaziou, ninguém foi mais vazio do que ele nessa terra. E ele o tempo todo se esvaziava, né, da justiça própria. Imagine quantas pessoas, né, tentaram, como se diz, tentaram assim confrontar ele, Uhum. mostrando para ele, mas cadê o Jesus forte? Já que os Uhum. judeus estavam precisando, estavam querendo um líder Sim. posicionado, né, para defendê-los de Roma. E Jesus quis mostrar para ele o seguinte: olha, a força que eu tenho não está na minha força física, né? Mas está na minha dependência do Pai. Sim. Então,
E a Bíblia diz, tem o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Ele se esvaziou. Sim. E por causa disso, Deus o exaltou sobre todas as coisas, né? E buscava, né? Como o exemplo de Jesus, ele é tão forte, né? Tantas coisas nós aprendemos É. com... Eu tenho um capítulo aqui sobre isso, pastor, que eu vou mostrar para as pessoas aqui. Depois de eu falar de tantos heróis da fé, eu não posso deixar de falar, olha, seja forte e corajosa como Jesus. Olha, Mostro aqui como, né, Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos. E, e como o exemplo dele é tão vasto, tão grandioso. é, E mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Deus, ele se fez carne para nos servir como exemplo, para ele sentir aquilo que um dia nós iríamos sentir e precisar, para ter no seu exemplo esse conselho, essa visão, como em todo tempo ele andava na dependência da vontade de Deus, como em todo é, tempo você pode pensar, não, mas ele foi criado já para isso, e mesmo assim, sim, ele dependia de Deus, ele orava, ele descobria ali, buscando no Pai, qual era o momento de se recolher, qual era o momento de pregar, é qual era o verdade. momento de demonstrar a fraqueza, qual era o momento de falar para, de dar um incentivo e, e deixar as pessoas mais vivas, falando, poxa vida, vocês estão tão lerdos demais, vocês estão preguiçosos demais, vocês não conseguem ficar um minuto em oração. Eu É verdade. ali buscando servir o tempo todo, né? É, E muitos querem, eu falo que aqui eu falo sobre o desejo de quando olhamos para Jesus, desejamos, ele é o leão de Judá, vamos ser fortes, vamos ser como um leão, somos um leão, blá, blá, blá. Mas é, esquecemos o quão ele foi humilde e ele foi ali o Cordeiro de Deus, também manso, também é, obediente, também servo, também buscando ensinar o outro aquilo que ele já sabia, os outros ainda não. Então, como é. ali o exemplo dele, né? Em quem você se inspira mais na Bíblia? Eu acho que em Jesus e depois em toda ela pode nos inspirar, né, pastor? É assim, você falando de cordeiro, né? Ali na cruz foi a maior da sua fraqueza, né? Deus tirou tudo dele ali, só que a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício dele. Então não foi Jesus que se auto-ressuscitou. Lá em Filipenses 2 diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele se enfraqueceu até morrer. Só que Achei. Deus viu aquilo, porque Deus vê cada uma de nossas fraquezas, cada uma de nossas entregas, né? Sim. E, e comigo aconteceu assim, sabe? Quando eu estava assim totalmente entregue, já não tinha mais o que fazer. E eu falei para Deus, Deus, eu te entrego aqui os meus 5 pães e 2 peixinhos. E já vou te falar, meus pães estão embolorados, meus peixes estão estragados. Nem isso eu tenho para te oferecer. E a partir daquilo ali, sabe, Deus começou uma obra nova na minha vida. E assim, pessoas que eu admiro muito, a maior delas para mim foi Davi, sabe? Porque ele era assim desprezado, ninguém dava nada para ele, desacreditado, ou seja, era fraco aos olhos do mundo, sabe? Só que na força de Deus, ele venceu gigantes, venceu tudo. Teve momentos que ele fraquejou, né? E acabou cedendo aos seus próprios impulsos, porque o maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, o que derrubou foi ele mesmo, né? A sua própria carne. Mas ele era um homem que dependia de Deus. Então, nos momentos assim que ele podia querer se levantar na própria força, ele ficava na presença do Senhor, orando e se entregando. E então eu me espelho muito nele, sabe? E assim, ao contrário do primeiro rei que teve em Israel, que foi Saul, as pessoas queriam um líder forte, porque as outras nações tinham um rei poderoso, um rei forte. E eles realmente tiveram, porque Saul era um rei muito forte. Aos olhos do mundo, era o homem mais alto que tinha na época, o mais forte, só que eles sofreram na mão desse homem, que não foi brincadeira, porque
ele não conhecia a força que Deus dá, né? Ele não se entregava ao Senhor. Então, Davi era o oposto. Davi nunca pediu por isso, nunca buscou isso, mas Deus escolheu ele. Então, eu me vejo assim, Ele sabe? Nunca... Pode falar. ia falar que, aliás, ele até recusou, né, no momento da luta com Golias, a armadura que foi oferecida para ele. Muitas Exatamente. vezes se perde quando, até para um momento de batalha, quando a gente aceita coisas que vão nos sobrecarregar. Às vezes, conselho de outras pessoas, às vezes, cargas de outras pessoas e coisas, fardos que a gente vai carregando, querendo lutar, ao invés de deixar para trás e deixar que a obra de Deus seja feita em nossas vidas. Então, por quê? Porque nos sentimos insuficientes, mas lá, por que que ele renegou essas outras coisas? E muitas vezes a gente precisa, né, estar no nosso secreto, ter a certeza que estamos sendo guiados, né, por Deus, assim como ele tinha. Ele falava, mas eu tenho a Deus. Eu estou indo com Deus. É Ele quem vai me proteger, é Ele que vai me dar a vitória, É isso. né? Porque até pessoas que querem ajudar podem atrapalhar o plano de Deus se a gente não tiver plena convicção que estamos sendo guiados por Deus. Eu sei porque na Com minha vida, certeza. É. as maiores batalhas, muitas pessoas, sejam nas redes sociais, sejam até próximas a mim, quiseram me dar alguns conselhos que eu sei que eram para o meu bem. E só que a minha amizade com o Espírito Santo, desde a minha conversão, sempre esteve tão afinada e tão forte, que ele foi me guiando nos mínimos detalhes, mas eu precisei ser forte e ter sabedoria para falar com mansidão, com amor para essas pessoas, falar, olha, eu agradeço o seu conselho, eu agradeço, tudo bem que você pense assim, eu agradeço, eu até entendo que você queira me insultar achando que eu esteja errada, mas a É. minha convicção da voz do Senhor e do direcionamento dele é o que me torna forte na batalha. Então as pessoas também precisam compreender isso, que muitas vezes não é Falou quem tudo. quantos estão de acordo com a gente, porque se um exército tiver de acordo conosco e nós não tivermos de acordo e alinhados com o Espírito Santo, a gente vai perder. É. Assim, o que acontece que eu percebo muito? As pessoas, elas querem se alinhar com a igreja, Uhum, com aquilo que elas aprenderam na religião. sim. E aí o que acontece? Quando eu fui para a igreja, a única coisa que eu tinha era fé. Era fé e um amor por Deus, assim, impressionante. Só que aí a igreja, as pessoas da igreja, queriam me colocar dentro de uma caixinha, né? Uhum, Ah, quantas vezes você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes você uhum, ora por dia? E eu não tinha essas coisas, sabe? Muita regra. E eu muitas vezes me sentia mal. E eu pensava, gente, será que eu não estou sendo cristão forte o suficiente, né? Capacitado? sim. Mas depois eu fui vendo que, na verdade, eu estava no caminho certo. Que é o caminho que nós temos falado aqui, da dependência, de você se esvaziar de tudo aquilo que você aprendeu no mundo. E, sabe? Então as pessoas querem trazer os moldes do mundo para a igreja, sabe? E não é Uhum, assim que acontece. Então, assim, eu, aos olhos do homem, eu não tinha perfil nem para ser pastor, uhum. sabe? Eu nunca tive o estereótipo. Só que, assim, quando Deus escolhe, é um chamado do coração. Esses dias mesmo a minha irmã estava perguntando, Juninho, eu tenho vontade de pregar, falei da palestra, né? Mas eu não fiz um seminário. Uhum. E eu falo o seguinte, olha, o seminário não faz um bom pastor, uma pessoa de Deus, assim, no chamado, entendeu? Mas o chamado é o que vai fazer a diferença. Então, o seminário é só um complemento, mas as pessoas acham, sabe, que se não fizer tantas coisas, se não for forte, capacitado assim, não vai servir. E aí, Sim, muitas vezes, o que é rejeitado pelos homens é o que Deus pega, né? sim. Então, eu vejo o quanto você é forte, por exemplo, porque muitas pessoas, assim, não aceitam, acham que você não se converteu de verdade. Até hoje, né? Olha, você vê, já passou tanto tempo. Mas eu vejo que a sua força está nisso. Você não se importa em querer provar alguma coisa para as pessoas, né? Você não está preocupado com a reputação diante das pessoas. Então, é aí que está, né, a presença de Deus na sua vida. E quanto mais você continuar assim, desse jeito, sendo você mesma, aí está a sua força.
é na tua autenticidade, sabe? Sim, Então, sim. É isso, eu até falo que a internet, as pessoas buscam tanta comparação e a gente pode se perder no meio da nossa caminhada quando a gente se compara, né? Quando a gente dá ouvido a esses julgamentos. E eu era uma que me comparava. No começo da minha conversão, eu me comparei muito. E eu também me senti incapacitada para falar do evangelho, para estar à frente do podcast. E só que, imagina. só que na intimidade com o Senhor, ele me encoraja. Na intimidade no Senhor, ele foi falando: vai que eu vou à frente, vai que eu vou te habilitar. Ah, você está achando que você não sabe? Vai que eu vou colocar pessoas no seu caminho que vai te ensinar. Vai que eu vou te dar graça para você fazer com que as pessoas também se coloquem no seu lugar e falem: poxa, eu também não sei, eu estou na posição dela que eu também quero aprender. Então, o É, Senhor, ele pode nos dar em qualquer momento, de qualquer maneira, basta com que a gente nos ofereça, como ele falava, ofereça como oferta viva. A melhor é, oferta é oferecer o nosso coração desejoso por servi-lo. E daí o que eu é, compreendo? As pessoas falam: mas daí eu vou ter que deixar todas as coisas que eu gosto de fazer. Só que eu falo e repito tudo aquilo que eu precisei deixar de fazer e tudo aquilo que eu comecei a fazer porque o Senhor me ensinou me dá muito mais satisfação as coisas que ele me ensinou do que aquilo que eu fazia. Tudo aquilo que eu achava: mas eu nasci para tal coisa, mas eu não vou saber fazer outra coisa. Eu não vou, vai ser ruim eu deixar de fazer, eu não vou me enquadrar, por mais que no primeiro momento a gente fique insegura, fala: e agora? E agora? Quando ele começa a trabalhar em nós e a gente vai confiando, mesmo que de pouco em pouco, a gente vai percebendo que a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. Tem um porquê é, ele querer mudar a nossa vontade, porque nós nos sentimos melhor, mais encaixados. Falo: nossa, eu nem sabia que eu me encaixava nisso. Quando as pessoas falavam para mim, é, passando comigo, falavam: não, já já você vai estar aí falando para as pessoas nas conferências e tal. Eu falo: eu não, meu Deus do céu. Porque apesar das pessoas me verem muito na TV, eu sempre tive receio de falar em público. Eu falava algo decorado, um texto, um papel, um personagem. Por isso até que eu acho que eu vou virar atriz. Porque eu mesma, eu tinha vergonha. Se me botasse assim, sozinha na frente das pessoas, eu falava: meu Deus, como que vai ser? olha aí. Aí quando eu falava: não, você vai, e ainda vai falar de Deus, eu falei: vou falar o quê? Daí o povo falava: não, mas o Espírito Santo vai te guiar. Eu falei: e se ele não guiar, que vergonha eu vou passar? Chegar os outros. E se eu travar, que vergonha, não quero envergonhar a Deus. Não era nem por minha vergonha. Eu Eu não queria envergonhar sei. a Deus. Mas ele foi fazendo de um jeito, que hoje mesmo confio na barriga, porque o meu lado humano ainda tá aquele medo por zelo da palavra, por não querer errar, por É. querer dar o melhor. Mesmo assim, depois que eu saio de lá, eu falo: nossa, acho que eu nasci para isso. E sabe o que? Eu sou exatamente assim também, Karina. Eu, assim, eu fico com medo da expectativa Isso. das pessoas, tipo assim, nossa, mas o pastor vai vir, vai trazer uma palavra poderosa É, aqui, sabe? E o meu jeito de pregar, você viu quando eu preguei lá na igreja do Lamartine, é um jeitinho calmo, é do meu jeito. Eu já tentei ser de outro jeito, não consegui. o E meu eu me também. cobrava muito. E as pessoas não saem gritando quando eu tô falando, elas ficam quietas, olhando. E eu falo: gente, ninguém tá É, gostando, ninguém tá uhul, encorajada, aí, glória a Deus, tá todo mundo quieto, ninguém gostou. Só que daí, quando eu vou conversar, as pessoas: nossa, eu nem consegui falar porque quebrantou tanto meu coração. é. Nossa, eu tenho que chegar em casa e me ajoelhar e falar com Deus. Nossa, eu senti a unção. E daí o próprio testemunho das pessoas nos encorajam, né, Os pastor? frutos, né? Os frutos. Então, assim, eu demorei a entender isso, sabe? Porque eu fui tão cobrado para ser de um jeito e eu nunca consegui ser, sabe? Então, assim, desde a minha adolescência eu fui muito cobrado, sabe? Para ser um empreendedor, um empresário. O meu pai sempre foi muito empreendedor. Então, eu nunca consegui agradar, sabe? Nesse ponto. E aí, quando eu me converti, agora eu tinha que agradar as pessoas da igreja, a expectativa das pessoas. E Uhum. aí, para mim, foi muito puxado. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fechava a porta do meu quarto
que dobrava o meu joelho, Deus me visitava, Deus falava comigo, Deus fazia promessas. Aí eu fui demorar a entender que Deus, ele escolhe pelo coração. Ele não escolhe pela capacidade, porque ele me achava melhor do que os outros, porque eu tinha algo de valor. Eu não tinha nada de bom, sabe? Então, assim, quando a gente fala que Deus, que Davi, né, ele foi um homem segundo o coração de Deus, a gente fica tentando entender, mas por quê? Por quê? E a gente muitas vezes acha que é porque ele se arrependia profundamente, ele reconhecia seus erros, e é verdade também. Mas eu vejo que ninguém no Antigo Testamento entendeu tanto sobre a graça de Deus quanto ele, sabe? Eu não sei se você já ouviu a história de Mefibosete. Você já ouviu a história dele? Tá. E para mim, assim, é a história que mais mostra assim o coração de Davi, sabe? Porque ele podia mandar matar aquele menino, né? Aquele moço que era aleijado, e ele foi lá e recebeu ele e falou: olha, você vai sentar na mesa junto comigo. Então, o que eu percebo é assim, Deus ele vê esse coração que quer transbordar, que quer ajudar as pessoas, que quer demonstrar graça, e aí essas pessoas ele fortalece, entendeu? E essas pessoas não param. São as mais criticadas às vezes, porque não se enquadra, tipo, na armadura de Saul, né? Não se enquadra no estereótipo, mas são as pessoas que Deus usa. E aí a gente vê os frutos, entendeu? No seu caso, por exemplo, enquanto você orava, eu vi muita gente falando, nossa, o Espírito Santo está falando muito comigo aqui, entendeu? Então, que você possa se encorajar isso, sabendo que realmente você está no caminho certo. Você está indo na contramão de muitos aí que tem só fachada, só performance, mas não tem a essência, né? E é todo dia, pastor. É por isso que eu gosto de estar sempre reforçando. Não é algo que a unção, a presença, não é algo que a gente encontra, aquela história do salvo para sempre. Não é a presença. Para a gente estar sensível é diário, para a gente manter, né, a nossa lamparina acesa, buscando, né, o, a unção diária, 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 diária. Assim como nós, né, eu falo, as pessoas, elas almoçam, elas comem dente, elas, elas fazem tantas coisas diariamente, mas às vezes, olha, 2 minutos, 3 minutos que você está na presença de Deus, ou que você vai falar, você fale Desse comigo, jeito. abrir as escrituras. As pessoas gastam dinheiro, eu falo, com tanta besteira e muitas não têm uma Bíblia. E estão lá comprando coisas ou comprando roupas. Falo, meu Deus do céu, é como a gente ter um presente nas mãos. Eu falo isso porque muitas vezes a gente compra, né, para os nossos filhos, seja um brinquedo, um presente, e a vida é complexa, não é um presente simples. Só que ela vem com um manual de instrução, que é a palavra de Deus, e a gente está descartando. Fala, ai, mas eu sei, isso aqui parece tão simples. E daí, quanto a gente se perde. Mas sempre é tempo da gente resgatar. A Bíblia ainda está aqui, nós podemos ter acesso, né? A ela tanto tem acesso mais, que tem a palavra de Deus negada, proibida, e nós temos esse acesso, É né? verdade. Então, e todos aqui, eu vejo tantos exemplos na Bíblia de pessoas que foram além dos seus próprios limites, que nos encorajam, que nos fortalecem. A gente vê aqui, eu até coloco como exemplo o próprio Moisés, que teve uma caminhada tão linda e que teve um chamado e que também se sentiu incapacitado, né? Aqui em Êxodo 3:11, ele fala: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E nós falamos o tempo todo, ai gente, mas quem sou eu para isso? Isso é para eles. Buscar profundidade é para eles que querem falar do evangelho. É para eles que estão lá num púlpito. Isso é para eles. Eu tenho pessoas próximas a mim que falam, mas é que você tem um chamado, eu não tenho um chamado. Todos nós somos chamados a nos aproximarmos de Deus, a conhecer o caráter de Deus, porque todos nós somos chamados para termos uma vida abundante, para sermos filhos dele. Todos temos esse é o primeiro chamado, né, da humanidade. Se aproxime de mim, me conheça, seja meu filho, eu sou teu pai amado. E as pessoas ficam atrás de mirabolâncias, eu não sei do propósito, e esquecem
de algo tão básico, que assim Senhor me habilita para viver, para que eu fui criado. Se eu não sei ainda, o Senhor me mostre, eu só quero a tua presença primeiro. É um passo de cada vez, né, pastor? Exatamente. E a perseverança, É, no caso, eu gostaria de falar, porque hoje a gente vê, né, tantos frutos em sua vida pela obediência, por aceitar um chamado. Mas no começo, a gente já falou numa conversa, no podcast, eu gostaria que o senhor reforçasse. Não foi tão simples assim. Os frutos não vieram de imediato. não. Você conseguiu ouvir a voz de Deus, primeiro direcionamento, mas o que te fez perseverar? Conta um pouquinho desse início, pastor. Tá. Na verdade, assim que eu me converti, eu me apaixonei pela presença de Deus, sabe? Pelo amor dele. E tudo que eu queria era isso. Eu queria só a glória de Deus na minha vida. Eu só queria saber, assim, se Deus estava se agradando de mim, sabe? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu tinha... Muitas vezes eu orava muito, porque também eu tinha muito medo, assim, sabe? De perder aquilo. Então, muitas vezes, a minha oração era um mix, sabe? De amor por Deus, mas ao mesmo tempo medo, sabe? Será que Deus está se agradando de mim? Eu chegava às vezes até a pensar que Deus estava com raiva de mim em algum momento, porque pelas minhas falhas, né? Foi um processo a minha santificação, assim, tem sido, né? Então eu tinha muitas dúvidas, incertezas de quem Deus era, sabe? Só que assim, nos momentos que eu estava mais fraco, né? Porque a Bíblia diz, quando sou fraco é aí que sou forte. Nos Uhum. momentos que eu estava assim, mais fragilizado, eram os momentos que Deus usava alguém para falar comigo, ou usava a palavra, sabe? E foi aí que Deus me chamou, depois de muito tempo. Eu já estava 2 anos na caminhada cristã, né, com Deus. E aí, 2 anos depois, Deus me chamou para ser pastor. E eu pensei, agora tudo vai se encaixar, as portas vão se abrir. E aí, Deus, né, resumindo a história, eu fui fazer um seminário na Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E eu me sentia o menor de todos no seminário, sabe? Porque cada um falava da sua igreja, que tinha 5.000 membros. E um dirigia lá milhares de células. E cada um mais capacitado que eu pensava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque a minha Nossa, igreja tem 100 membros. eu me sinto assim muitas vezes ainda, viu? Ainda mais assim, porque você está rodeada, né, de muitas mulheres capacitadas, muitos líderes, muitos pastores, você está muito assim, envolvida, né? Mas eu espero que te encoraje, te Sim. inspire, entendeu? A minha vida. Porque, assim, eu me sentia o último, sabe? Mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E aí, o que Deus. aconteceu? Que Deus me chamou, sabe? E mesmo Deus me chamando, eu queria me esconder muitas vezes, sabe? Assim, quando alguém falava, ô pastor, eu me sentia assim, inapto, incapaz, sabe, de carregar assim um chamado desse, sabe? Eu queria me esconder. Mas aí Deus continuou trabalhando no meu coração, sabe? Então, eu sempre sofri muito por causa assim de rejeição, de sentimento de inferioridade. Isso muitas vezes me fez buscar mais a Deus Uhum. por causa das minhas fraquezas, dessa sensação, né, de que nunca tá bom, eu nunca tô conseguindo alcançar o nível que eu queria, mas ao mesmo tempo me prejudicou muito, sabe? Me deixou muito triste muitas vezes. Então, muitas vezes eu pregava, eu me sentia um lixo. E quem me encorajava muito era a Thaís, a minha esposa, porque ela falava: Não, amor, Deus falou que você vai ser pastor um dia. Só que eu fiquei 7 anos pregando para uma igreja que não ia gente me ouvir, sabe? Então, assim, as pessoas têm essa ideia mesmo, tudo acontece perfeito. E até hoje, E até na internet, né, pastor? Que eu lembro você ter comentado, eu senti que eu ia trabalhar na internet, mas daí eu postei, não deu nada. Daí eu fui. Então conta ninguém como. curtia, ninguém comentava. Acredito que todos estão nos ouvindo saibam, mas o pastor tem o maior canal cristão do mundo, né? Não é, pastor? É, Praticamente. eu acredito que sim. O canal do YouTube, o É, maior canal do mundo, do pastor Antônio Júnior. É um canal em que ele se dedica, olha, diariamente e entrega um conteúdo maravilhoso. Está sempre disposto a, a servir ao próximo através das suas mensagens, dos seus ensinamentos. Mas no comecinho também, como você identificou que esse era o chamado, você está buscando por uma direção e como o que te fez persistir?
hoje olhando para trás, eu percebo assim, que Deus me chamou, mas eu já estava fazendo a obra, sabe? As pessoas, como você disse, elas querem saber, quando Deus vai me revelar o chamado, qual é o meu chamado? E o chamado maior que a gente tem é servir as pessoas, é apresentar o evangelho, É, sabe? E eu já fazia isso. Só que eu fiquei 7 anos numa terra seca, né? Não dava fruto, aos meus olhos não dava fruto. sim, Na verdade, era um trabalhar de Deus. Muitas pessoas foram tocadas nessa época. sim. Mas eram 5 pessoas que me ouviam, às vezes é 10, às vezes 15 jovens. E eu não tinha o perfil para aquilo, sabe? E eu pensava muitas vezes, tem alguma coisa errada comigo. Só pode ser, porque Deus me promete uma coisa tão grandiosa e eu não consigo fazer. Eu Era travado. era, né? O deserto aí, a terra É. seca. E aí, até que chegou um momento que a própria liderança chegou para mim e abriram o jogo. E eles falaram: olha, infelizmente, você não tem esse chamado para pastor, tire isso de cabeça, porque suas pregações são muito chatas, dão sono, ninguém suporta, entendeu? Nossa, mas olha, faltou ali tato, né? Na hora de conversar ali com a gente. É, exatamente, melhorar, tipo, podia ter falado de uma maneira diferente. É, E aí eu tive que mostrar força naquela hora, né? Não sei de onde eu tirei força, foi de Deus, né? é. Mas depois eu vi que aquilo me abalou muito. Então eu fiquei umas 2 semanas assim muito mal, sabe? Não queria nem voltar naquela igreja mas foi naquele momento de fraqueza, entendeu? Que Deus me deu a nova direção. Uhum. E então é o que a Bíblia diz, João capítulo 15, né? Que o pai é o agricultor e nós somos os ramos. Quem dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. E ali Uhum. Deus estava me podando, porque se eu tivesse dado certo, vamos assim dizer, lá naquela igreja, hoje, talvez eu estaria liderando 300 pessoas, 500, 1000 pessoas. Mas hoje são 20 milhões, 24 milhões de seguidores, né, na internet. Sim. Então, o que acontece? Eu esperei tanto que Deus fosse fazer por aquele caminho e ele fez por outro totalmente diferente. E Talvez aí, ficar limitado ali, né? Ficar ali. Deus não vê essa quantidade, mas é importante também. Mais vidas estão sendo alcançadas hoje, né? E aí, num domingo de manhã, Deus falou ao meu coração. E ele disse assim: as pessoas não querem te ouvir na sua igreja? Crie uma página no Facebook e eu vou começar a te usar através dessa página. A partir dali, eu vou trazer muitas pessoas para mim. E veio Como essa ideia na minha cabeça. é, essa ideia você sabia que era dele, que não era sua. Você Ah, eu sabia que. sabia. Eu sabia, assim, foi muito forte. Foi uma ideia mais forte do que uma ideia normal. Uhum. E veio na minha mente, no meu coração, sabe? E eu não tiraria aquilo do nada. De onde que eu tirar essa ideia? Eu nem sabia como criar uma página no Facebook. Mas eu obedeci. E aí eu cancelei o perfil público que eu tinha, né, de amigos. Uhum. Transformei aqueles 130 amigos que eu tinha na época ali. Viraram curtidas na página. E comecei a postar. Só que aí, quando eu postei a primeira vez, segunda, terceira, ninguém curtia, ninguém comentava. E aí veio a incerteza, veio o medo, entendeu? E eu já tinha falado para muitas pessoas que Deus tinha me dado esse chamado para pregar na internet. Eu estava muito empolgado. Aí Daí eu o pensei, pessoal o que que eu via, vou você falar, fala, né? nossa, o que que eu vou falar? Falar esse é o chamado, é isso? Não, e teve gente que falou no começo, pastor, você acha que Deus vai falar para criar página no Facebook, pastor? Que viagem, você viajou na maionese, sabe? Então, assim, realmente é difícil entender, mas foi o que aconteceu. Foi uma direção que ele me deu. E aí, eu não estava conseguindo conectar com as pessoas. Foi então que eu li um dia uma passagem lá de 2 Coríntios, capítulo 1, que diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que a gente console os outros com a mesma consolação que a gente recebeu. E Uhum. aí eu entendi que era a chave que eu precisava. Aí eu Uhum. comecei a contar sobre mim, das minhas fraquezas, dos meus medos. Às vezes acontecia uma coisa ruim naquele dia e eu não guardava aquilo para mim. Eu compartilhava com as pessoas. E eu falava Uhum. assim, na primeira pessoa, assim para a pessoa direto. Eu falava, olha, aconteceu isso com você. Na verdade, tinha acontecido comigo, né? Se Uhum. aconteceu com você, levanta daí, ergue a cabeça, Deus está contigo. E eu profetizava aquilo para mim também, Sim, entendeu? é. E aí o Espírito Santo começou a agir através disso, sabe? E aí não parou mais. Então, eu já estou há 10 anos pregando na internet todo dia, de segunda a segunda, sabe? E eu sou muito feliz no que eu faço, muito grato a Deus.
E a vantagem é, qual a maior vantagem? Eu não preciso tentar provar nada para ninguém. Eu não preciso mostrar uma aparência, porque senão eu acho que ia ser muito cansativo, sabe? Então já teve pessoas que vieram de vários cantos do Brasil, aqui na minha cidade, para querer me conhecer de perto, né, para a gente conversar, mas muitas delas falaram, pastor, eu só vim aqui para saber se você realmente é a mesma pessoa lá da internet aqui no dia a dia, sabe? E assim, esse para mim é o melhor ponto, é a autenticidade. Eu não preciso tentar mostrar alguma coisa. Já tentei, muitos anos atrás, quando eu me comparava, eu caía na armadilha da comparação. Aí eu queria usar muita passagem bíblica, trazer um lado mais teológico, mas não é o que Deus me chamou, sabe? E Uhum. então eu procuro focar no principal, no essencial. Jesus veio ao mundo, nos amou de tal maneira, morreu na cruz e ressuscitou. E hoje a gente pode, através dele, ter um relacionamento com Deus. Sim. Então eu decidi ficar nesse círculo, sabe? Sim. Só nessa mensagem central. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele falou, irmãos, eu vim aqui procurar saber só do Cristo crucificado. Eu só quero saber disso, sabe? O amor de Deus ali na cruz, que é profundo demais, é difícil entender, né? E a gente nunca vai compreender a grandeza desse amor, né? E como ele nos transforma, né? Olhando, É. eu falo porque eu fiquei surpresa quando eu entrevistei o pastor pela primeira vez Ah, e soube de um jeito todo mais doidão, né, pastor? Antes de Jesus, disse que andava com os brincos, os negócios e tal, é, tudo de preto, e tal. Quem vê assim, né, com essa carinha assim, todo de um homem, não imagina, não imagina, né? Você é, para trás, assim, como você vê todo esse passado? Você compreendeu, né, a questão dos erros, do arrependimento? Você se reconhece? Porque eu olho lá para trás, parece que é uma outra pessoa. Por isso que eu entendo esse negócio de nascer de novo. Eu falo, é, gente, eu fazia isso mesmo. Eu andava com essas roupas. Eu fazia isso. Eu fazia esses personagens achando que era tudo legal. Eu olho para trás, eu acho que é uma outra pessoa realmente. é outra pessoa, é desse jeito. É muito difícil, assim, lembrar de como a gente era, né? Tem que fazer um exercício muito grande, né? As Na nossa pessoas que mente. às vezes lembrar quem a gente era para nos ferir, mas eu acho que essa história é tão resolvida dentro de quem se converte de fato, que realmente essas feridas são curadas, o arrependimento traz uma transformação tão genuína que, olha, pode o mundo falar, mas agora quer ser santa, fez tudo aquilo. Você vê o poder de Deus na nossa vida, É, transforma. E pode transformar qualquer qualquer um, livre pessoa. das vontades próprias, do pecado. Por isso que tudo, É, a palavra diz que ele não dá nenhum fardo que seja pesado demais. Quando a gente anda com ele, nenhuma tentação é mais forte do que o poder de estarmos livres da tentação, de conseguirmos vencer a tentação. Então, é com ele, gente. A gente sozinho não vai dar certo. exatamente. E interessante é que Jesus, ele nos chamou para sermos testemunhas. Ele não chamou a gente assim para ser um divulgador apenas. É. Mas o testemunho é diferente. O testemunho, assim, você fica tão transformado que você quer que todo mundo entre junto com você, É. sabe? Então, no começo, eu era muito chato. Nossa, eu era assim, insuportável. Eu levava duas Bíblias na escola. Eu queria pregar para todo mundo, sabe? E aí, com o tempo, eu fui tendo mais, assim, noção das coisas. Mas foi uma revolução que aconteceu comigo, né? Então, assim, quem achava que eu tinha apenas mudado de religião, ou quis aquietar um pouco, parar um pouco com a bagunça, hoje elas veem que realmente elas podem não concordar com a mensagem, podem não querer se converter, mas elas têm que confirmar que não foi fogo de palha, sabe? Eu realmente foi uma decisão para a vida inteira. Sim. Então, então hoje aconteceu comigo que me considero o pior de todos, como o apóstolo Paulo, né, se considerava o pior, mas ele mesmo falou, foi para que Deus mostrasse a grande paciência, a grande bondade, né, de Deus. Então eu vejo, se Deus fez comigo, ele pode fazer com qualquer pessoa. E aí quando eu vejo uma pessoa sendo fútil, né, no mundo, cheio de futilidade, achando que está no topo, né, tá super bem, tá bem resolvido, eu só posso olhar com compaixão, sabe? Porque eu sei que ela não tá assim. Ela tá vivendo uma máscara, ela tá anestesiada É. pelo pecado, pela aparência,
pela fama, o dinheiro, sabe? Então é triste ver assim, principalmente nesse meio artístico, né? Tanta gente assim achando que tá abafando, não tá nada, gente. Tá caminhando para as trevas, precisa se arrepender mesmo, mudar de vida. Sim. Então, a gente que já a vantagem da gente já ter sido parte do mundo mesmo, né? Não nascemos num lar cristão assim, evangélico, né, no ensinamento da É, Bíblia, tem essa grande vantagem, né? Porque a gente conhece o que está no coração das pessoas, né? sim, sim. Pastor, qual o Hum. momento que o senhor precisou ser mais forte e corajoso depois da sua conversão até hoje? Teve alguma uma batalha recente ou alguma dor, seja por você ou por pessoas que você ama, algo que você precisou, mesmo Ai, achando que você estava forte, falou, eu já estou forte, eu já conheço a Deus, mas que você precisou de algo mais? tem. Inclusive a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança, né? Ele já estava velho, sua esposa era estéril, e eu tive que crer contra a esperança. Então, se hoje eu desfruto da vontade de Deus na minha vida, é porque eu acreditei mesmo quando não tinha mais esperança. Mas um momento que me marcou muito foi na minha área sentimental, sabe? Eu tinha um sonho de casar, de encontrar uma mulher que estivesse comigo na obra, sabe? Eu não queria ser um pastor solteiro, sabe? E aí eu conheci uma moça em Belo Horizonte e a gente tinha planos, mas de repente Deus cortou, sabe? Deus, sabe quando você faz aquela oração, a mais perigosa de todas? Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Foi a oração que levou Jesus para a cruz. Pra você ter noção. Então, eu fiz essa oração, Deus, eu tô com essa moça, mas eu tô tão inquieto porque ela é tão diferente de mim. Sabe, mas eu tava com tanto medo de sofrer de novo, terminar mais um relacionamento, que essa oração era muito difícil fazer, mas eu não tive escolha, porque eu estava muito inquieto, insatisfeito, sabe, triste. E aí eu falei, Deus, o que que o Senhor tem para mim, Deus? Se não for, Deus, pode tirar, tira do meu caminho de novo. Uhum, Eu aceito começar do zero, eu não importo. Eu só não quero estar com eu só não quero que dê certo com a pessoa errada. E aí, uhum, naquela noite, o Espírito Santo trouxe uma coisa assim forte no meu coração. E ele falou o seguinte: volta para a cidade dos seus pais, porque a sua bênção está lá. O que eu tenho para você está para o lado de lá. uhum. Só que na hora eu não soube discernir, e eu fiquei muito feliz. E eu falei, nossa, que bênção, porque eu voltando para a cidade dos meus pais, eu vou poder trabalhar com meu pai, ganhar dinheiro para eu voltar para Belo Horizonte e aí eu me casar com essa moça. Ah, olha só. É. Só que quando eu cheguei na cidade do meu pai, que é Franca, São Paulo, essa moça terminou comigo por telefone. E aí eu não sabia, mas aquilo ia me abalar profundamente. Eu fiquei uns 6 meses, sabe? Sem querer orar direito, sem querer ir na igreja. Eu fiquei muito abalado, assim. Porque Eu, naquele momento, que era a resposta da sua oração, que foi que, olha, ele me mostrando que está tirando, você achou que era eu eu. simplesmente não entendi que o plano de Deus, sabe? Aí eu me cansei de esperar, sabe? Assim, continuei obediente a Deus, continuei na presença do Senhor, mas com aquela interrogação enorme, sabe, no meu peito. E aí eu fiquei muito assim no fundo do poço. E hoje me serve para aconselhar as pessoas, sabe? Hoje eu entendo que tudo tem um propósito. Tudo que deu errado também teve um propósito. Sim. E aí eu sei o que é. Eu não brinco com o sentimento das pessoas. Se eu vejo alguém sofrendo por amor, eu não tenho coragem de fazer nenhum tipo, nem de brincadeirinha, nem de coisa leve, porque eu sei o que eu passei. E aí eu comecei a falar, Deus, assim como o Senhor fez brotar cabelo de novo em Sansão. O poder de Sansão estava nos cabelos dele. Só que Uhum, ele cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. uhum, Só que tem um simples versículo que diz que então o cabelo de Sansão voltou a crescer. uhum. E a minha oração era só essa: Deus, volta, derrama misericórdia na minha vida de novo. E eu não tenho razão para estar assim, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida. Hoje eu estou fraco, mas me levanta. E foi então que chegou o momento. Eu fui num acampamento, convidado para ir num acampamento de carnaval, aqui na mesma igreja, né, Uhum. que foi essa igreja onde, né, não deu certo. E hoje eu prego nessa igreja, sou membro lá. O que aconteceu? Eu fui nesse acampamento e aí numa vigília de oração, Deus usou um rapaz e ele veio, começou a orar por mim, começou a orar em línguas. Ali de dentro, assim, do fundo da minha alma, eu falei, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu estou no deserto, assim, no fundo do poço.
E ali Deus começou a falar comigo. E ele falou: meu filho, foi eu quem te trouxe de lá. E esse moço não sabia de nada. E ele falou: foi eu que te trouxe daquela cidade, porque eu tenho uma obra para você aqui. E a partir de hoje, eu começo a restaurar cada área da sua vida. E Olha, aí, eu chorei assim, ó, como eu nunca tinha chorado. Eu senti uma glória de Deus, um amor, uma presença. Parecia que tinha colocado ali. A resposta chegou, né? E aí, no dia seguinte, eu não sabia, mas a Thaís já estava lá no acampamento. já E foi aí, eu olhei para aquela menina. Oi? no dia seguinte que ele deu a mensagem, É, já foi? ela já estava, na verdade, no acampamento, mas eu não tinha reparado, não tinha olhado para ela assim com outros olhos. Mas no dia seguinte, parecia que alguma coisa apontava para ela, sabe? E aí eu fui vendo que ela era diferente das amigas dela, apesar de ser muito nova. E eu já tinha tudo definido, sabe? Eu não quero pessoa assim, eu não quero namorar com moça mais nova. Ah, Eu já tinha definido, mas era a minha vontade. E ah, aí Deus foi me mostrando a Thaís, sabe? E o tempo passou, eu fui ficando amigo da família dela, mas ao mesmo tempo com muito medo de errar. Eu me lembro quando a gente já estava bem envolvido, eu levei ela na casa da minha mãe para conhecer minha mãe, meu pai. Ela até levou um buquê assim de flor e tal. Eu entrei no banheiro e eu dobrei meu joelho e falei: Deus, tá aí, ó. Aí ela aí, ó. Tá aqui em casa, mais uma pessoa, Deus, não me deixe errar dessa vez. Ela já está envolvendo com a minha mãe gostou dela, ela gostou da minha mãe. E eu falei: Deus, não deixe errar. E realmente, nós estamos casados há quase 11 anos. olha só. E, e eu me lembro que quando eu conheci a família dela, e eu me envolvi muito com a família dela, a Thaís não, o coração dela estava totalmente fechado para relacionamento. Eu fiquei 4 meses tentando conquistar ela, sabe? E ela estava frustrada por causa de um outro relacionamento. E aí, um dia, a avó dela me chamou para pregar na igreja, e era uma igrejinha simples, né, pequena, e eu não sabia o que eu iria pregar. Fiquei a semana inteira orando: Deus, vou pregar sobre o quê? E não vinha nada na minha mente. Até que chegou o momento do culto, eu não sabia o que ia pregar, e eu pensei: a única coisa que eu sei de cor é o meu testemunho. E eu li um salmo, né, que diz assim: Senhor, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim, para que o Senhor me visite? E eu falei: irmãos, eu sou essa pessoa. Deus, não sei o que ele viu em mim, mas ele me escolheu. E aí eu contei minha história. Quando eu comecei a contar, o pastor daquela igreja começou a andar na igreja, e eu ainda pensei: nossa, mas que falta de ética. Eu aqui pregando e o cara em pé, né? Quem que é esse homem? Até que esse moço parou na minha frente, né? E ele parou e falou assim: moço, levanta a tua mão. Aí eu levantei e falou: abre a tua mão agora. E eu abri a minha mão. E ele falou: abre a outra. E eu abri a outra. E aí ele pegou uma aliança e colocou assim na mão, na outra. E ele falou: fecha a tua mão. E eu fechei. E ele falou assim: olha, eu estava no monte orando. Eu não ia vir no culto. Eu sou o pastor dessa igreja, mas eu não ia vir, porque eu estava no monte orando. E Deus me mostrou quem você era antes de aceitar Jesus. E ele me falou que você tem um sonho de casar. Então, ele manda te dizer: em breve você estará no altar. Nossa. Karina, Karina, eu não sabia onde eu colocava a cara, assim, ó. Eu tava, assim, impactado, sabe? Mas o que eu mais fiquei feliz é de pensar: nossa, como é que Deus conhece o meu sonho? Eu nem sabia que Deus tinha noção do meu sonho, assim, mais íntimo. E naquele final do culto, o pastor chegou para a avó da minha esposa e disse: olha, eu não pude contar para aquele moço que pregou aqui hoje, mas Deus me mostrou que ele vai casar com a sua neta, sabe? E então, assim, o que eu fico impressionado é por que Deus faz essas coisas. A Bíblia diz, né, que o amor de Deus nos constrange. Uhum. E muitas vezes eu pensava: gente, mas eu nunca vi Deus fazer isso com ninguém. Mas é Uhum. exatamente isso. Deus gosta de fazer coisas novas, sabe? E Deus vê a sinceridade do nosso coração. Então foi nos momentos de maior fraqueza que eu vi o poder de Deus, a graça dele, né? Amém. Amém. É lindo ó, o agir de Deus. É lindo É, ver ele em nossos dias. Eu falo que ele jamais nos decepciona realmente. Ele só surpreende. Ele é, só surpreende. Somos nós que nos decepcionamos com o mundo, nos decepcionamos com nós mesmos, mas quando buscamos a Ele, jamais somos decepcionados. Cada ato de é isso. obediência realmente traz bênção. Então, É, gostaria de pedir, pastor, uma oração para que as pessoas tenham força e coragem realmente para buscar a Deus,
para descobrirem o seu propósito, para quando descobrirem, perseverarem, né? E É. há muito para ser. E assim, o mundo diz assim, ó, a gente tem que pagar para ver, né? Só que o cristão, ele tem que crer para ver. É. E assim, eu tive que crer para ver. Eu criei contra a esperança. As pessoas me desencorajavam muito. Elas falavam, você vai ficar esperando, e se Deus não mandar essa pessoa? Uhum. E aí você nunca vai conhecer o que é uma relação sexual, você nunca vai ser feliz, então. Uhum. Mas eu falava, não, eu creio, ele vai fazer. Eu creio. Eu creio que Deus pode restaurar essa área da minha vida, sabe? Então eu falava algo, mas dentro de mim, muitas vezes eu me abatia, eu ficava mal. Mas hoje eu vejo, sabe, Deus faz, e faz no tempo dele. Você pode espernear, você pode querer forçar a barra. Se não chegou a hora, é melhor não ir, sabe? E foi no momento que eu descansei. Eu estava tão conectado com Deus, porque eu queria só o que ele tinha para mim, independente se fosse demorar ou não. E aí estava mais perto do que eu pensava, sabe? Uhum. Então vamos orar sim, vamos pedir que Deus encoraje, né? Dê força. Sim. Inclusive, assim, o pessoal que está nos assistindo, gente, não deixa de adquirir esse livro, porque eu comecei a ler esse livro, inclusive, né, eu fiz uma mini dedicatória, assim, com um comentário, né? Ó, Pastor Antônio Júnior, que honra! Gente, eu acho que é isso que vocês estão precisando, porque a mensagem do mundo hoje é o quê? Empoderamento feminino. Só que, irmãos, isso é uma estratégia do diabo, porque Deus já deu o empoderamento para a mulher. A mulher tem poder de edificar e de destruir. É o que diz a Bíblia, né? Então, o que a Karina tenta não, ela transmite nesse livro é isso. A sua força não precisa ser provada para ninguém, a sua força está em Deus. Sim. E quanto mais até mesmo você se sentir fraca, pode ter certeza, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Sim. Então vamos orar. Vamos lá. Glória a Deus. Se vocês puderem, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te louvar, Pai, por esta live. Quero te louvar, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui e também pela vida da Karina, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que não desperdiça nossas lágrimas. Todas elas, Pai, estão regando o caminho virtuoso que o Senhor tem para nós, Pai. A tua palavra diz, Pai, no Salmo 126, que quando a gente vai caminhando, chorando, a gente volta com júbilo trazendo os nossos feixes. Pai, eu te peço, traga essa colheita para o teu povo, Senhor. Pai, concede os desejos do coração, como está escrito no Salmo 37. Pai, o Senhor se interessa pelos nossos sonhos, Pai, pelos nossos planos, por aquilo que está no nosso coração. Eu te peço, Pai, estende as tuas mãos sobre nós. Pai, que a gente possa encontrar nossa força em Ti, Senhor. O mundo, e muitas vezes até a igreja, tem uma visão distorcida da verdadeira força, Pai. A nossa força, Pai, está em depender do Senhor. A alegria que vem do Senhor é que nos fortalece, Pai. Que o Senhor renove a nossa alegria, Pai, no nosso coração, Pai. Muitos aqui agora estão depressivos, estão se sentindo no fundo do poço, Pai. Mas eu te peço, Jesus, tira essa pessoa agora deste lugar. Mostra para ela que existe uma luz, existe um caminho a ser percorrido, Pai. Eu sei que muitos aqui, Pai, estão como Elias, achando que não foram bons o suficiente, que não deram conta, se escondendo na caverna, Pai. Mas assim como o Senhor animou Elias através de um anjo que o alimentou. Pai, alimenta a nossa alma com a tua palavra, Senhor. Alimenta a nossa alma, Senhor, com as promessas que o Senhor já nos fez, Pai. Que a gente possa se lembrar daquilo que nos dá esperança, Pai. Não deixe a gente se entregar ao pecado. Não deixe a gente, Pai, se desviar no deserto. Mas que a gente possa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Repousa sobre nós, Senhor, a tua graça, Pai. A tua força, a tua paz. Nós precisamos de ti, Pai. Deus, e eu oro especial, Pai, pela vida da Karina, Pai, que tem dedicado a sua vida, gastado os seus minutos, a sua história, Pai, mesmo que muitas vezes sendo ridicularizada por tantos, Pai, que ainda estão cegos nas trevas. Pai, fortaleça a tua filha, Senhor. Que esse livro, Pai, seja um best-seller, Pai. Que toque em muitos corações, Pai. Mostrando, Senhor, principalmente as mulheres, Pai, que esse mundo não tem nada para oferecer, Pai. Que a maior força, o maior vigor de uma pessoa é estar aos teus pés, Jesus.
que o Senhor faça com esse livro, Pai, que ele chegue a todos os cantos do país, Pai. Que mulheres desencorajadas, Pai, recebam uma dose espiritual do Espírito Santo, Pai, de ânimo, de força. E em nome de Jesus, Pai, blinda a tua filha, Senhor, contra todo o mal, Pai. Contra tudo que tentarem contra ela, que caia por terra, em nome de Jesus. Pai, que a cada dia ela encontre a satisfação, a paz de pertencer ao Senhor. Porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Pai. Deus, tira todo medo de não ser aceita, de achar que não está suficiente, Pai. E que esse amor possa ir curando as feridas, não somente da Karina, mas as minhas também e de todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Gratidão, pastor. Gratidão por cada palavra Amém, Karina. que nasceu seu coração, que é um coração quebrantado, um coração que está disposto a ouvir o Espírito Santo. Para mim, uma oração vale mais do que 1000 elogios. Então, eu agradeço e também oro para que o Senhor ainda realize muito Amém. mais na sua vida, na sua família, na sua caminhada. Que muitos mais venham a conhecer a Jesus, o seu poder, a sua força através de tudo aquilo que você compartilha, através do seu exemplo. Que o Senhor seja sempre abastecido dessa força, dessa coragem e desse amor a Amém. cada dia, pastor. Gratidão pela sua humildade e por reconhecer também das tuas fragilidades, reconhecer que também depende do Senhor a cada dia. Para mim é uma honra lhe conhecer, caminhar mais próximo, sabe, conhecendo a pessoa que você é, o seu ministério, tudo aquilo que eu aprendo com o teu exemplo, com o exemplo da sua esposa, da sua família. Eu sei que também é um presente de Deus para mim, a gente poder estar junto nessa caravana linda que a gente vai realizar também. No fundo, eu achava que o senhor não ia nem aceitar. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer grandes coisas, Amém, eu porque tenho certeza. vai ser lindo, vai ser lindo. Estou ansiosa por esse momento, também orando a cada dia, para que muitos venham a sentir da presença de Deus lá por onde a gente andar, em cada canto que a gente orar, cada Amém. momento que estiver lá em comunhão. É muito bom poder estar em comunhão com pessoas que realmente são servas de Deus, fiéis à palavra e obedientes ao que Ele nos chama. Muito obrigada, viu? Ai, que isso, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pela sua amizade. Se Deus quiser, logo logo a gente se encontra, né? Sim, E vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Porque eu acho que o nosso ministério é muito parecido, sabe? Você quer se identificar com as pessoas, assim como Jesus, sabe? E então, o meu é exatamente assim também, de socorrer almas, sabe? É onde o Espírito Santo nos direciona para esse tipo de pessoa, né? Eu vejo que muita gente que te segue está nessa fase, sabe? De deserto, precisando de ajuda. E foi exatamente para esse tipo de pessoa que Jesus veio, né? Então, continue assim, com esse coração aí parecido com o de Jesus, e com obrigada. certeza ele vai te usar cada vez mais. Até a eternidade. Nós Amém. jamais iremos. Firmes e Amém. fortes aqui, né, pastor? Quero lembrar Glória a Deus. que estou ouvindo, olha, que o livro está disponível no link que eu estou deixando no feed, nos stories, no link do YouTube, em todos os links estão já disponíveis para vocês. E eu quero ver vocês não só comprando, porque isso aqui não é um pedaço de papel, é o poder de Deus que transforma, é o poder da palavra, é o poder do exemplo, de tantos discípulos, é um poder de tudo aquilo que eu tenho vivenciado através de Jesus, dessa conversão genuína. Então, eu quero que você tenha acesso, quero que você coloque em prática, quero que você vivencie tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida e depois compartilhe com tantas pessoas que forem possíveis, todos aqueles que passarem pela sua vida, que você seja sal,
traga sabor à vida, que traga, né, Amém. satisfação em cada momento e que seja a luz realmente que nos mostra a verdadeira felicidade. Então, gratidão por vocês Amém. estarem com a gente todo esse tempo e até a nossa próxima live. Ô, Karina, Obrigada. só uma dúvida. Esse livro já está nas livrarias? Porque vai ter o dia do lançamento em São Paulo, né? Vai chegar às livrarias. Por enquanto, as pessoas podem encontrar online até Ok. amanhã, tem grátis até essa sexta. Depois ele continua online e dia 4 lançamento presencial em São Paulo, dia 5 lançamento presencial no Rio, e aí vamos lá. Glória a Deus. Amém. Vai ser uma bênção. Sucesso. Obrigado, Karina. Até mais. Deus abençoe, gente. Tchau.